Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai continuar aqui no curso de Sinais e Sistemas e a gente vai falar sobre o atraso de grupo de um sistema, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então antes de a gente falar sobre o atraso de grupo em si, vamos revisar alguns conceitos que a gente viu lá na última aula, tá bom? A gente já sabe que um sistema de tempo discreto tem esse comportamento, então entra o x de n, aí o sistema tem uma resposta ao impulso h de n, que vai ser convoluído aqui, né, o x com h, e aí o resultado dessa convolução é a saída y de n do sistema. Só que a gente viu que é muito mais viável a gente estudar isso no domínio da frequência, ao invés de estudar no domínio n. Então, a gente passa tudo isso aqui para o domínio da frequência, usando o transformado de Fourier, e a gente sabe que a convolução no tempo é a multiplicação na frequência. Então, x de j ômega vezes o h de j ômega vai dar a saída y de j ômega. Então, gente, o nosso sistema vai ter uma resposta em frequência h de j ômega, e dependendo da magnitude e da fase desse h de j ômega, a gente pode mudar mais ou menos a nossa entrada x. Mas de que forma que a magnitude e a fase interferem na nossa entrada, interferem ali no sistema? Quais são as modificações que esse sistema faz de acordo com a magnitude e a fase dele? Bom, a gente viu na aula anterior que em relação à magnitude, a gente vai ter que a magnitude da saída é a multiplicação da magnitude da entrada com a magnitude do sistema. Então, gente, o módulo do nosso h de j ômega vai estar dizendo o quanto o módulo da entrada vai aumentar ou diminuir. Então, se esse módulo aqui valer sempre 100, por exemplo, você está multiplicando todas as componentes da magnitude da entrada por 100. Então, se você tinha uma entrada assim, ó, que vinha até 1, agora você está aumentando essa entrada e ela vai vir até 100. Então, essa é a influência da magnitude no nosso sistema, né, gente? A gente vai estar aumentando ou diminuindo aqui as componentes da magnitude da entrada. Já em relação à fase, a gente viu que a fase da saída é a soma da fase da entrada com a fase do sistema. Então, a fase do h de j ômega é o que a gente chama de deslocamento de fase do sistema. Tá, a gente viu que a magnitude vai aumentar ou diminuir aqui a magnitude da entrada. Mas o que a fase vai fazer exatamente ali no nosso sistema? Qual é a influência dela? Bom, a gente viu que quando a gente tem uma fase linear, o efeito do sistema vai ser um deslocamento no domínio do tempo. Então, se você tem um sinal assim, ó, no domínio do tempo, ele tem esse comportamento, e aí ele entra em um sistema que tem resposta em frequência h1 de j ômega igual a Euler elevado a menos j ômega vezes n0. Bom, essa resposta em frequência tem magnitude 1, que é o que está multiplicando a exponencial complexa, e a fase é o que está multiplicando o nosso expoente, então menos n0 vezes ômega. Essa aqui é a fase, né? Se você for ver, essa função de fase é uma função linear. Isso aqui é uma função de reta, não é, gente? A gente sabe que uma função de reta é f de x igual a vezes x. Tem o coeficiente angular multiplicando a nossa variável. E é exatamente o que está acontecendo aqui. O coeficiente angular é o menos n0 e ele está multiplicando o ômega. Então, se esse sinal entra no sistema com essa resposta em frequência, a gente vai ter um deslocamento de n0 amostras aqui no domínio do tempo. Então, nossa saída vai ser esse sinal deslocado em n0 amostras. Então, ó, antes ele estava aqui no zero, esse ponto central, agora ele vai estar aqui em n0, certo? Mas isso é quando a gente tem uma fase linear, né, gente? Quando a gente tem uma fase não linear, ou seja, quando a função que define a nossa fase não é no formato k vezes ômega, não é uma reta crescente ou decrescente, é uma coisa totalmente distinta disso, então a gente não vai ter apenas um deslocamento. A nossa saída do sistema, quando a fase é não linear, pode ser consideravelmente diferente da nossa entrada. Então, quando a fase é não linear, a gente não vai simplesmente, desloquei o sinal, não vai ser simplesmente isso. Então, gente, tudo isso que a gente viu até o momento é o que a gente viu lá na aula anterior, que a gente estudou o comportamento da magnitude e da fase do nosso sistema. E aí eu vou deixar o link aqui em cima se você ainda estiver com dúvida nesse assunto, tá bom? Agora a gente vai começar a falar sobre o atraso de grupo propriamente dito. Vamos lá!
Então, gente, nesse curso, para a gente estudar as características de fase de um sistema Elite, a gente vai usar o atraso de grupo. Mas o que é exatamente o atraso de grupo? Esse trecho aqui define bem qual vai ser a interpretação física que a gente tem para o atraso de grupo, gente. O que acontece é que quando a gente coloca um sinal x de n dentro de um sistema Elite de tempo discreto, dificilmente a saída desse sistema vai ser sincronizada com a entrada. Então, você pode colocar um sinal assim, com esse comportamento, e ele pode sofrer uma modificação mínima aqui no sistema. Pode ser, assim, mudar quase nada. Mesmo assim, dificilmente o seu y de n vai sair assim bonitinho. Ou seja, pode acontecer de você ter um deslocamento aqui no domínio do tempo. E esse deslocamento, ao contrário de quando a gente tem simplesmente uma fase linear, às vezes ele pode variar de acordo com as componentes de frequência. Então, se seu sinal tem componentes de frequência ômega igual 5, aí vai ter um deslocamento. Aí, se for ômega igual 2, vai ter outro deslocamento. Se for ômega igual a 1, vai ter outro deslocamento. Então, esse atraso que o seu sinal sofre vai depender da componente de frequência que você tem aqui. Então, gente, a gente fala que a resposta em fase de um sistema, ou seja, a fase do H de J-ômega, vai modificar o atraso das componentes do nosso sinal. Então, o que a gente vai ver aqui no atraso de grupo é com que atraso determinadas entradas vão aparecer na saída. Então, gente, a interpretação física do atraso de grupo é basicamente essa. Com qual atraso determinadas componentes de frequência vão aparecer lá na saída. Então, se o sinal tem componentes de frequência de π sobre 2 e de π sobre 4, as componentes de π sobre 4 vão aparecer com atraso e as componentes de π sobre 2 podem aparecer com atraso completamente diferente. Isso vai depender da fase do seu sistema e, consequentemente, do atraso de grupo. Vamos lá ver matematicamente qual a relação do atraso de grupo com nossa fase, tá bom? Então, gente, a gente já sabe calcular a fase de um sistema, né? A gente usa aquelas técnicas de número complexo, faz arco tangente. Agora, para calcular o atraso de grupo desse sistema, a gente vai simplesmente fazer o negativo da derivada da fase. Então, você tendo sua função de fase, é só você fazer o negativo da derivada dela. E aí, o valor do tal de ômega, no caso é o atraso de grupo, né? Vai falar para a gente qual o atraso que aquela componente de frequência ômega vai ter na saída em relação à entrada. E no caso, quando a gente tem uma fase não linear, a gente vai calcular isso para cada valor de ômega. Porque normalmente, vou até dar um exemplo, o nosso atraso de grupo vai ser algo desse tipo aqui, ó, 1 sobre 1 mais ômega ao quadrado. Então, dependendo do valor de ômega que você colocar aqui, você pode ter um atraso diferente. Então, para π sobre 2 vai ser um atraso, para π sobre 4 vai ser outro atraso, para π sobre 6 vai ser outro atraso. Então, dependendo do valor de ômega que você tem no seu atraso de grupo, você vai ter qual é o valor do atraso que aquela componente vai ter no domínio do tempo, certo, gente? E agora, relacionando com o que a gente viu lá atrás, a gente sabe que quando a gente tem uma fase linear no nosso sistema, isso causa um deslocamento no tempo, né? E a gente pode interpretar isso através do atraso de grupo também. Porque se a gente tem uma fase linear, então vamos supor que a fase do H de J-ômega é igual a 3 ômega. Então, vamos calcular o atraso de grupo desse sistema. Então, o tal de ômega é menos a derivada de 3 ômega. Mas, gente, qual é a derivada de 3 ômega? A gente sabe que a derivada de uma função linear é sempre uma constante, porque é sempre aquele valor que está multiplicando a nossa variável. Então, a derivada de 3 ômega é igual a 3. Portanto, o atraso de grupo de um sistema que tem fase 3 ômega vai ser menos o 3. Então, gente, quando a nossa fase é linear, o atraso de grupo não vai depender de ômega. Todas as componentes vão ter o mesmo atraso ali, independente de ser π sobre 4, π sobre 2, π sobre 6, porque nesse caso, a fase é linear e, portanto, a derivada é uma constante, certinho?
Então, quando a gente tem uma fase linear, o atraso vai ser o mesmo para todas as componentes de frequência, que é exatamente o que a gente viu aqui atrás, que quando a gente tem uma fase linear, a gente vai simplesmente deslocar no tempo. Agora, vamos ver o atraso de grupo quando a gente tem fases não lineares. Ó, gente, eu trouxe um exemplo aqui para ficar mais fácil de a gente visualizar o atraso de grupo e definitivamente entender para que ele serve. Então, aqui a gente tem esse gráfico que tem 3 sinais. Um sinal que tem uma frequência alta, um sinal que tem uma frequência baixa e outro que tem uma frequência média. Então, ó, aqui tem uma alta frequência, né? Fica indo e voltando, aqui tá indo e voltando mais devagar e aqui tá numa frequência média mesmo. Quando a gente faz a transformada de Fourier desses sinais, a gente vai ter as componentes aqui em 0,2π, que são as de baixa frequência, 0,4π, que são as componentes de frequência média, e 0,8π, que são as componentes de alta frequência. Lembra que a gente viu que quanto mais próximo a gente estiver dos múltiplos pares de π, tipo 0, 2π, 4π, menor é a nossa frequência? E quanto mais próximo a gente estiver dos múltiplos ímpares de π, como π, 3π, 5π, maior a frequência do nosso sinal. Então, realmente, aqui é o de alta frequência, aqui é o de baixa frequência e aqui o de frequência média. E aí, gente, vamos supor que esse sinal entre em um sistema que tem essa resposta em magnitude e esse é o atraso de grupo do nosso sistema. Vamos analisar o que está acontecendo aqui. Vamos começar pela magnitude, que é mais fácil de a gente entender, a gente já está craque em magnitude, né? Gente, se a gente for ver, os componentes de 0,8π radiano por amostra, eles vão ser multiplicados por zero, olha só, por zero, por zero. Isso quer dizer que essa parte aqui vai sumir, ou seja, a gente está atenuando as altas frequências do nosso sinal. Isso quer dizer que essa componente aqui, esse sinal de alta frequência, ele vai ser muito atenuado, ele vai praticamente sumir, porque a gente está multiplicando quase por zero aqui no domínio da frequência. Já o componente 0,4π, tá aqui, ó, 0,4π e aqui 0,4π, a gente está multiplicando por um ganho maior do que 2. Ou seja, essa componente aqui, que está representando o sinal de frequência média, a gente está tendo um ganho nele aqui, a gente está aumentando a amplitude dele. E por fim, os componentes de 0,2π também estão tendo um ganho aqui, estão sendo multiplicados por um valor um pouco maior que 1, mas não é um ganho tão alto como os da média frequência, né? Então, os componentes de baixa frequência vão ser multiplicados por esses valores aqui, nessa faixa. Então, gente, como a gente pode ver na resposta em magnitude do nosso sistema, as altas frequências estão sendo atenuadas. A gente está multiplicando por valores próximos de zero. Então, quando a gente for ver a nossa saída no domínio do tempo, aquela componente de alta frequência ali vai estar muito pequenininha, a gente vai ter basicamente sumido com ela. Já as componentes de baixa e média frequência ainda vão estar ali na nossa saída. A coisa é, com que atraso que elas vão aparecer? Vamos ver isso agora. Gente, agora que a gente já analisou a magnitude, vamos analisar o atraso de grupo do nosso sistema, para a gente ver com que atraso cada uma das componentes vai aparecer. Bom, se a gente for ver as componentes com frequência 0,4π, que no caso é a nossa média frequência aqui, a gente quase não tem atraso, né? Ó, a gente está muito próximo de zero aqui. Isso quer dizer que essa componente de média frequência vai ter um atraso mínimo, assim, na nossa saída. Ela vai estar basicamente no mesmo número aqui, perto de 150. Já a baixa frequência, olha só, gente, aqui na faixa de 0,2π, a gente está tendo um atraso muito grande. A gente está tendo um atraso maior do que 150 amostras. Então, a baixa frequência está aqui, entre 50 e 100, né? Ela vai se mover para lá em mais de 150 amostras. Olha só que coisa. Então, gente, quero até deixar um desafio aí para vocês de pausar o vídeo e esboçar como você acha que é a saída desse sistema, que tem essa entrada, e aí a gente viu que a alta frequência é atenuada, então ela quase não vai existir. A baixa e média frequência não vão ser atenuadas, então elas vão estar na saída, só que essa aqui vai estar com um atraso muito grande e essa com um atraso muito pequeno. Então, esboça aí como você acha que vai ser a saída do sistema. Então, gente, agora que a gente já analisou a magnitude, vamos analisar o atraso de grupo do nosso sistema, para a gente ver com que atraso que elas vão aparecer.
Então, olha só que belezinha, gente. A média frequência, ela tá quase no mesmo lugar, sofreu um atraso mínimo aqui, né? Enquanto a baixa frequência, ela foi lá pro outro lado. Ela ultrapassou aqui a média frequência de tão alto que era o atraso de grupo para essas componentes. Então, agora sim, gente, a gente interpretou total o que é o atraso de grupo. É o quanto cada componente de frequência vai estar atrasada ou adiantada no domínio do tempo depois de sair do sistema. E olha só o que aconteceu aqui com a componente de alta frequência. Ela quase não existe mais, né? Tá bem pequenininha aqui. Então, a gente já pode saber que esse sistema que o nosso sinal passou, ele atenuou as altas frequências. Isso é uma coisa que vai ser bem importante nas próximas aulas, o comportamento de um sistema em relação às frequências que entram nele. Gente, então vamos fazer um exemplo aqui na prática. A gente tem um sistema LIT causal e estável, que tem essa resposta em frequência, e a gente quer encontrar o atraso de grupo desse sistema. Então, o primeiro passo para a gente encontrar o atraso de grupo é a gente encontrar a fase do nosso sistema. No caso, gente, você pode usar a técnica que você preferir. Tem como você multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo, para ir facilitar. Ou então, a gente pode fazer a fase do de cima menos a fase do de baixo. A fase do denominador fica sempre negativa, tá bom? Então, fazendo dessa forma, a gente tem que a fase do de cima é o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Então, de menos ômega sobre 1. E a fase do de baixo vai ser o arco tangente da parte imaginária, que é ômega, sobre a parte real, que é 1. Então, a nossa fase é arco tangente de menos ômega menos o arco tangente de ômega. Mas, gente, o arco tangente é uma função ímpar. Então, a gente pode falar que isso aqui é a mesma coisa que menos arco tangente de ômega, certo? Já que a gente tem que uma função ímpar é f de menos x igual menos f de x. Fazendo isso, a gente vai ter que nossa fase é menos arco tangente de ômega menos o arco tangente de ômega. Então, menos arco tangente de ômega dessa primeira parte e essa segunda parte. E aí, somando os dois, a gente tem que nossa fase é menos 2 arco tangente de ômega, certo? Então, gente, basicamente o que a gente fez aqui foi calcular a fase do numerador e subtrair a fase do denominador. Só que como o arco tangente é uma função ímpar, a gente conseguiu manipular para a gente conseguir juntar as duas fases. Então, no fim, a fase do nosso sistema é menos 2 arco tangente de ômega. Agora, vamos lá calcular o atraso de grupo. Gente, então a gente sabe que o atraso de grupo do nosso sistema vai ser o negativo da derivada da fase. Então, a gente vai ter que derivar isso aqui e colocar o sinal de menos. Então, vamos lá. O negativo da derivada de menos 2 vezes o arco tangente de ômega. Gente, qual é a derivada do arco tangente? Pelo que a gente viu lá nas aulas de cálculo, vou até deixar o link aqui em cima, a derivada dessa trigonométrica inversa vai ser 1 sobre 1 mais o argumento ao quadrado vezes a derivada do argumento. Aqui no caso, nosso argumento é igual ao próprio ômega e a derivada de ômega é igual a 1, né? Então, isso aqui vai ser menos, que é esse menos aqui de fora, e aí a derivada do que está dentro é menos 2 vezes 1 sobre 1 mais ômega ao quadrado. Então, o nosso atraso de grupo, fazendo menos com menos aqui, vai ficar 2 sobre 1 mais ômega ao quadrado. Então, gente, para encontrar o atraso de grupo a partir da fase do nosso sistema, é simplesmente derivação. Na maioria das vezes, vai aparecer a derivada do arco tangente. Então, é muito importante a gente saber qual é a derivada do arco tangente e também saber que quando dentro do arco tangente a gente tem alguma coisa que não é ômega, então, por exemplo, ômega ao quadrado, 3 ômega, a gente tem que derivar o que está dentro também, pela regra da cadeia, tá bom? Então, a gente derivou a nossa fase e encontramos
encontramos que o nosso atraso de grupo é 2 sobre 1 mais ômega ao quadrado. Isso quer dizer que, dependendo do ômega que a gente substitui ali, a gente vai conseguir saber qual é o atraso que a componente com aquela frequência ômega vai sofrer no domínio do tempo. Gente, agora eu te pergunto, e se o nosso atraso de grupo não for um valor inteiro? Então, quando a gente está trabalhando no domínio de tempo discreto, a gente só trabalha com valores inteiros de n, né? N igual a 0, 1, 2 e por aí vai, só valores inteiros. Agora, vamos supor que a gente tem um sinal de tempo discreto que entrou em um sistema que tem um atraso de grupo constante valendo 0,5. Tá, como que a gente vai deslocar um sinal de tempo discreto em 0,5 amostras, se a gente só trabalha com valores inteiros? Tá, então vamos supor que a gente tem esse sinal aqui de entrada, aí aqui é 1, 2 e 3, e aí ele entra nesse sistema, que tem esse atraso de grupo. Como que fica a saída? Como que é feito esse deslocamento em um valor não inteiro no atraso de grupo? Gente, vou ensinar uma técnica para vocês, que é de um assunto que a gente ainda vai ver, só que, juro, é muito fácil quando a gente vê aqui visualmente falando. O que acontece é que quando a gente tem um atraso de grupo não inteiro, é como se a gente estivesse pegando o nosso sinal de tempo discreto, fazendo ele virar um sinal de tempo contínuo. Então, ó, ao invés de tempo discreto aqui, a gente tem um triângulo de tempo contínuo, né? Então, a gente converteu o sinal de tempo discreto para tempo contínuo. E aí, a gente vai deslocar o sinal de tempo contínuo em 0,5 amostras, porque no tempo contínuo a gente aceita isso, né? A gente aceita valores não inteiros. Então, ó, se esse triângulo começava em 0 e terminava em 4, e a gente desloca ele 0,5 amostras para a direita, então agora ele vai ficar desse jeito aqui, né? Começando em 0,5 e terminando em 4,5. Então, a gente somou 0,5 em cada componente. Aí, aqui, entre o 0,5 e o 4,5, a gente tem o 1, o 2, o 3 e o 4, de valores inteiros. Gente, a gente vai simplesmente colocar impulsos nesse sinal, onde a gente tem valores inteiros aqui dentro do triângulo. Então, a gente coloca um impulso no 1, o impulso no 2, o impulso no 3, ó, era para o triângulo estar encostando aqui, né? E o impulso no 4. Então, ó, a gente fez o nosso sinal de tempo discreto virar de tempo contínuo, deslocou o sinal de tempo contínuo e aí colocamos esses impulsos só nos valores inteiros. E aí, apagando de tempo contínuo, a gente tem qual é a saída desse sistema com esse atraso de grupo. Então, se entra esse sinal em um sistema e sofre esse atraso de grupo, essa aqui vai ser a saída. Repara que esse pico central aqui, ele sumiu, né? Então, gente, esse conceito que a gente acabou de ver está relacionado à amostragem de sinais, que a gente vai ver lá no final do curso, mas fica tranquilo que nesse caso é só fazer aqui graficamente, fazendo os desenhinhos, tá bom? Gente, então vamos ver esse exercício aqui. A gente tem um sistema com resposta em frequência H de J ômega, e aí a transformada inversa, que é isso aqui no domínio do tempo, é a resposta ao impulso H de N. E aí ele fala pra gente que esse H de N, que é a resposta ao impulso desse sistema, é real. E aí a gente tem que na região de ômega entre menos π e π, o módulo do H de J ômega vai valer 1, caso o módulo de ômega seja menor que π sobre 2, e vale 0, caso contrário. Então, a magnitude da nossa resposta em frequência tem esse comportamento, ó, gente. Entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ela vale 1. E fora disso, ela vale 0, então, daqui até aqui. E como é a transformada de Fourier de um sinal de tempo discreto, isso vai se repetir com o período 2π, certo? Aí ele fala para a gente determinar a expressão e o esboço do H de N se a função de atraso de grupo for 9 sobre 2. Então, olha só, a gente tem um atraso de grupo não inteiro aqui, né? Porque 9 sobre 2 é 4,5. Então, como que a gente vai fazer para esboçar esse H de N aqui, gente? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é uma coisa que a gente vai ver nas próximas aulas. Essa aula tá cheia de spoiler, né? Só que já é interessante a gente saber que quando a gente tem um pulso retangular no domínio da frequência, então alguma coisa com esse comportamento, a transformada inversa disso aqui, ou seja, o H de N, no caso, vai ter sempre esse comportamento. Então, o seno de ômega C, sendo que ômega C é esse valor aqui,
vezes n dividido por π vezes n. No caso, aqui é o espectro, né, o pulso retangular, e aqui é o h de n, aí quando a gente vai para o domínio do tempo. Então, vai sempre ter esse comportamento, gente. O pico central aqui vai até ômega c sobre π, e ele vai passar a valer zero aqui para descer em π sobre ômega c, beleza? Então, vamos ver o que a gente pode fazer para descobrir quem é o h de n nesse caso. Gente, você pode até falar, a gente pode pegar aqui, fazer a transformada inversa e a gente vai acabar nisso aqui. Só que aqui no caso, gente, a gente tem o módulo do h de j ômega. Então, a gente não pode falar direto, então o h de n vai ser a função sinc. A gente não pode fazer isso de cara, porque a gente está falando só do módulo. Então, para a gente encontrar o h de n correspondente a isso aqui, a gente tem que ter realmente a expressão de um espectro e não apenas da magnitude dele. Tá, então a gente sabe que a resposta ao impulso de um pulso retangular vai ter esse comportamento, né? Então, vamos chamar um novo espectro, vamos chamar ele de H2 de J ômega, tal que esse espectro, ele como um todo, sim, seja exatamente igual à magnitude do h de j ômega, que é o que o enunciado deu pra gente. Então, esse espectro tem não apenas a magnitude igual a um pulso retangular, ele como um todo é o pulso retangular, ele é igual a isso, definitivamente. Então, a gente já pode encontrar a transformada inversa disso aqui usando essa informação, porque agora a gente não está mais falando só de uma magnitude, a gente está falando de um espectro como um todo, que é aquele pulso retangular. Então, o que a gente pode falar a partir disso? Que o nosso H2 de n, que no caso é a transformada inversa de Fourier do H2 de j ômega, vai ser o seno de ômega c. Quem é o ômega c, gente? É esse valor aqui, ó. Então, π sobre 2. Então, seno de π sobre 2 vezes n dividido por π vezes n. Então, a gente tem a transformada inversa do H2 de j ômega. Como isso pode ajudar a gente a encontrar o h de n? Gente, vamos voltar para o h de j ômega. Concorda que o h de j ômega, que é a resposta em frequência do nosso sistema, pode ser escrito como o módulo dele vezes a exponencial elevado a j vezes a fase? Isso aqui é a forma padrão de número complexo, né, gente? O módulo vezes exponencial vezes fase. Legal, beleza. Só que o módulo do h de j ômega a gente tem. Ele é o h2 de j ômega. Então, h de j ômega vai ser h2 de j ômega vezes Euler elevado a j vezes a fase. Tá, mas quem é a fase do h de j ômega, gente? Bom, vamos lá. A gente sabe que o atraso de grupo desse sistema é 9 sobre 2. Então, 9 sobre 2 é menos a derivada da fase do h de j ômega. O que a gente pode falar a partir disso? Que a fase do h de j ômega é igual menos a integral de 9 sobre 2 em relação a ômega. Concorda comigo? Se 9 sobre 2 é a derivada do h, então o h é a integral do 9 sobre 2. Então, a nossa fase vai ser menos 9 sobre 2 vezes ômega, que é a integral disso aqui, mais c. Agora, gente, vamos pensar no seguinte. Eu falei que ia ser importante essa informação aqui, né? Que o h de n é real. Se o nosso h de n é real, a nossa fase necessariamente é ímpar, pelo que a gente viu lá nas propriedades da transformada de Fourier. Se nossa fase é ímpar, esse c tem que valer zero, porque se esse c tiver um valor diferente de zero, lembrando que c é onde a gente corta o eixo vertical, se ele for diferente de zero, a gente vai ter alguma coisa tipo assim. Agora, se ele for exatamente igual a zero, aí sim a gente tem uma função ímpar. Lembrando que em qualquer função ímpar, quando o ômega é igual a zero, a função tem que valer zero. Portanto, necessariamente, esse c é zero, tá bom? Então, beleza. A nossa fase é menos 9 sobre 2 vezes ômega, uma fase linear, né? Que era de se esperar, já que o atraso de grupo é constante. Então, o h de j ômega pode ser escrito como h2 de j ômega, que é o módulo dele, vezes Euler elevado a menos j, vezes 9 sobre 2 vezes ômega. Então, essa aqui é uma forma de escrever o h de j ômega. E agora, para encontrar o h de n, é só a gente fazer a transformada inversa disso aqui, usando as propriedades da transformada de Fourier. Gente, lembra que quando a gente tem uma exponencial multiplicando no domínio da frequência, isso indica um deslocamento no tempo?
Então, o nosso H de N, que é a transformada inversa do H de J ômega, vai ser justamente o H2 de N deslocado em 9/2 amostras. Então, o H de N vai ser o H2 de N menos 9/2. Então, o nosso H de N vai ser isso aqui, só que no lugar de N, a gente coloca N menos 9/2. Então, gente, esse aqui é o nosso H de N, essa é a expressão dele. Agora, vamos lá para o gráfico. Gente, vamos começar desenhando o H2 de N, tá bom? O H2 de N é essa função sinc que a gente viu aqui, e aí é só manipular os valores que a gente vai ter aqui no pico central e quando começa a valer zero. Então, ó, no pico central, a gente vai ter ômega c sobre π. Então, π sobre 2 dividido por π. Isso é 1/2. Então, o nosso pico central vai até 1/2. E aqui, onde começa a valer zero para ir oscilando, a gente vai ter π sobre ômega c. Então, π dividido por π sobre 2, que é igual a 2. Então, o valor de n aqui é 2. Então, 1, 2, 3, aqui menos 1, menos 2, menos 3, e depois disso vai oscilando, certo? Beleza, mas esse aqui é o nosso H2 de N. O que a gente quer é esboçar o nosso H de N. Gente, para esboçar o H de N, a gente vai deslocar isso aqui em 4,5 amostras. Mas como isso é um deslocamento não inteiro, a gente vai usar a técnica que a gente viu, de transformar isso para tempo contínuo, deslocar e depois amostrar. Então, primeiro, vamos desenhar isso aqui como um sinal de tempo contínuo. Então, ó, vai ficar mais ou menos assim, certo? Agora, a gente vai deslocar isso aqui em 4,5 amostras para a direita, beleza? Então, ó, aqui era 0, então esse pico central vai para 4,5. Então, ó, o nosso pico central, que antes era em 0, vem aqui para 4,5. Então, em 4,5, a gente vai ficar aqui em cima, no valor de 1/2. Aí, onde valia 0 aqui, era no 2, né? Então, agora vai para 2 mais 4,5. Então, em 6,5 vai valer 0. E aqui, menos 2 mais 4,5 é 2,5. Então, em 2,5 também vai valer 0. Então, a gente só está pegando isso aqui, essa função contínua que a gente desenhou, e deslocando ela em 4,5 amostras, tá bom, gente? Então, ó, ela vem parar aqui, desse jeito. Agora é só a gente fazer aquela coisa de colocar os impulsos nos valores inteiros, gente. Então, em 3 tem um impulso, em 4 tem impulso, em 5 também, e em 6. Aí, aqui no 2 vai ter um impulso para baixo, no 7 vai ter um impulso para baixo, e por aí vai. A gente vai colocando impulsos nos valores inteiros. Agora, repara o que aconteceu aqui, a mesma coisa do exemplo que a gente fez. O nosso pico central, ele sumiu depois que a gente fez essa técnica. Então, gente, quando a gente faz um deslocamento em um valor não inteiro aqui, a gente sumiu com o pico central e temos essa resposta ao impulso H de N. Portanto, se você tem um sistema que a resposta em frequência tem essa magnitude, então a resposta ao impulso desse sistema vai ter esse comportamento. O comportamento de uma função sinc, que é essa função que a gente viu aqui, deslocado em 4,5 amostras para a direita. Beleza, gente? Ó, essa função aqui, depois ela vai oscilando eternamente em torno do eixo horizontal, beleza? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!